Vamos agora conhecer quais são as propriedades da reta tangente. Em síntese, toda reta tangente a uma circunferência ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Vejamos isso na prática. Observando a imagem aqui, percebemos que há um ponto de interseção exatamente entre a reta tangente e a circunferência, e há o ponto central. Ao traçarmos o raio exatamente nessa distância, do centro ao ponto T, percebemos a seguinte situação. Os ângulos formados entre a interseção da tangência e o raio é exatamente dois ângulos de 90 graus, que é a definição de retas perpendiculares, quando os ângulos formados medem 90 graus. Vejamos isso no GeoGebra para facilitar este entendimento. Temos aqui uma circunferência com uma reta tangente e o raio já traçado. E observe que os dois ângulos são exatamente de 90 graus, ou seja, a reta tangente é perpendicular ao raio. E isso para qualquer reta tangente. Façamos uma animação para percebermos que isso é uma verdade generalizada. Observe que por mais que eu movimente, a reta tangente continua sendo perpendicular ao raio. Então, esta é a primeira propriedade da reta tangente. A reta tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência. Qualquer raio fora ao ponto de tangência não é perpendicular à reta, apenas este que comunga o mesmo ponto. A segunda propriedade consiste que se duas retas são tangentes a uma circunferência e elas são concorrentes a um ponto externo à circunferência, os dois segmentos de retas gerados têm a mesma distância no que consiste ao ponto de tangência ao ponto de concorrência fora à circunferência. Vejamos. Temos aqui, por exemplo, duas retas tangentes à circunferência e o ponto P é o ponto de concorrência delas externo à circunferência. Então, observamos que a distância do ponto A de tangência ao ponto P é exatamente igual à distância do ponto B de tangência ao ponto P externo. Vejamos isso na prática no GeoGebra para entendermos a partir de uma animação. Temos aqui um sistema onde duas retas são tangentes a uma circunferência, onde todos os ângulos já foram traçados para facilitar o nosso trabalho. Vejamos agora se as distâncias dos segmentos realmente são iguais. Vamos traçar as distâncias. A distância do ponto B ao ponto E, medindo exatamente 14,93, e a distância do ponto F de tangência ao ponto E, também medindo exatamente 14,93. Isso se dá porque uma vez duas retas sendo tangentes a uma circunferência e concorrendo a um ponto externo a ela, geram exatamente dois triângulos, e esses triângulos são congruentes, ou seja, iguais. E conseguimos perceber que eles são iguais a partir dos comprimentos dos seus lados correspondentes e das aberturas dos seus ângulos correspondentes. Vejamos. Nesse triângulo superior, percebemos que ele possui um ângulo reto, exatamente aqui, e o triângulo inferior possui um ângulo correspondente a ele com o mesmo valor, 90. E percebemos ainda que o triângulo superior possui um ângulo aqui, demarcado com a cor verde, medindo 71,48, e o triângulo inferior possui um ângulo também de igual medida, vermelho, de 71,48. E o terceiro ângulo dos dois triângulos percebemos que também é igual. No superior, demarcado por verde, medindo 18,52, e o inferior do triângulo de baixo, medindo 18,52. Então percebemos que os dois triângulos possuem ângulos correspondentes iguais. Vejamos agora as mesmas informações relativo aos lados correspondentes. Observamos que no triângulo superior, este segmento é um raio, e o raio dessa circunferência verificamos quanto ele mede. Medindo exatamente 5. Vejamos agora o raio do triângulo inferior, também medindo 5 unidades. Agora vejamos a distância que parte do ponto central à circunferência ao ponto de concorrência externo, medindo exatamente 15,74, e é uma distância comum aos dois triângulos, portanto iguais. Percebemos então
que, como todos os dois triângulos têm as mesmas medidas nos lados correspondentes e também as mesmas medidas nos ângulos correspondentes, de fato eles são iguais. E a propriedade foi validada, onde informa que a distância do ponto de tangência ao ponto de concorrência externa à circunferência de duas retas tangentes são exatamente iguais, como mostrado aqui, 14,93 e 14,93.